Olá, esse é o Sentença dessa semana. Olá, internauta, já estamos com o Sentença dessa semana. Eu já, de antemão, peço as escusas aí para esse ato que a gente teve, quase 30 dias sem uma entrevista nova para você, né? Mas é em razão dessas eleições gerais, esse momento conturbado que a gente viveu, mas o Sentença volta agora com a sua normalidade, uma entrevista a cada semana, com o público, voltado ao público jurídico, entre promotores, advogados, defensores, juízes, né? Já temos também uma agenda pré-programada, então vai ter bastante entrevistas legais. Bom, passadas as eleições gerais, o mundo jurídico de uma maneira geral, nacional, mas aqui em Rondônia principalmente, volta a atenção para as eleições da OAB, né? Que é a cada 3 anos, e agora dia 15 de novembro vamos ter a eleição da OAB para o biênio 2019-2021. E devido a isso, estamos aqui hoje novamente, né, com o nosso conselheiro federal, agora candidato a seccional Rondônia, Dr. Elton Assis, e vamos falar um pouquinho mais sobre as propostas dele para a advocacia rondoniense. Vou fazer algumas perguntas que eu sei que todo mundo quer fazer e às vezes fica meio sem graça, né? Dr. Elton, está preparado? Posso perguntar qualquer coisa? Com certeza, Murilo. É um prazer enorme estar aqui novamente no Sentença. Quero cumprimentar a todos os internautas e falar para a gente conversar um pouco sobre as eleições da OAB, que vai acontecer, Murilo, só corrigindo aqui um pouquinho, vão ocorrer no dia 19 de novembro. No dia 19 de novembro próximo. E estou pronto para debater e discutir e falar sobre qualquer assunto envolvendo a nossa querida instituição, a nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia. Bom, estamos agora nesse período eleitoral da seccional Rondônia. Ao que me parece, já encerrou os prazos, né, de inscrição de chapas? Isso. No último dia 22 encerrou os prazos para inscrição das chapas. Nós vamos ter 2 chapas disputando o pleito na seccional de Rondônia. Pronto, então é o seguinte, encerrou o prazo, são 2 chapas, chapa 10 e chapa 11. Chapa 10, advocacia em primeiro lugar, né, ao qual o Dr. Elton é o candidato à presidência da nossa seccional Rondônia, e pela chapa 11 nós temos a OAB para você, que é encabeçada pela doutora Mara Lima, né? Maracélia Oliveira. Que é a atual vice-presidente da OAB e tudo mais. Enfim, vamos agora falar sobre chapa 10 e as suas propostas. Me parece, aliás, todos os advogados rondonienses já têm essa impressão de que o período de pré-campanha, que de certa forma não existe, né, já foi bastante acalorado, né? A dissidência, porque o grupo chapa 11 e chapa 10, os dois fizeram parte ali da gestão, da atual gestão do Dr. Andrei Cavalcante e tudo mais. Dr. Elton, as pessoas querem saber, os advogados querem saber exatamente o seguinte. De maneira pública, a chapa 11 diz que o senhor é a continuidade da gestão do Dr. Andrei. E eu começo fazendo essa primeira pergunta. O senhor é continuidade do Dr. Andrei Cavalcante, da gestão Andrei Cavalcante? Murilo, eu tenho 26 anos de exercício profissional, eu já milito na Ordem há 20 anos e reconheço na gestão do Dr. Andrei Cavalcante um trabalho muito importante em favor da advocacia, mas eu não sou candidato de continuidade, eu tenho a minha própria identidade, tenho a minha própria história e pretendo levar à advocacia os pontos positivos da gestão, mas também dialogar e promover as melhorias e os avanços necessários que a advocacia precisa. Eu não sou candidato de continuidade, eu sou um candidato com história própria. O nosso grupo é um grupo representativo. Nós temos o Dr. Andrei Cavalcante concorrendo na nossa chapa também, mas concorrendo ao Conselho Federal.
tá? Mas nós temos propostas para apresentar, para avançar e avançar muito mais em favor da nossa advocacia, a advocacia do nosso Estado. Como tem sido a receptividade das propostas, das visitas que o senhor tem feito? A receptividade tem sido muito positiva, Murilo. Por quê? Porque nós lançamos um movimento 100% advocacia. Essas propostas não são propostas que surgiram do nada, elas são propostas colhidas da advocacia de Rondônia. Então ela representa efetivamente o que a advocacia de Rondônia espera da nossa seccional, onde nós devemos avançar e avançar mais em defesa da cidadania, em defesa da advocacia em si. Quem compõe a chapa advocacia em primeiro lugar, doutor Elton? Sim, a nossa chapa, a advocacia em primeiro lugar, ela é uma chapa muito representativa. Certo. Ela representa todos os segmentos da advocacia de Rondônia. Nós tivemos essa preocupação. Nós temos representantes da advocacia trabalhista, da advocacia criminal, da advocacia pública, da advocacia civil, da advocacia eleitoral. Nós temos uma forte representação da advocacia do interior do Estado. Praticamente todas as subseções estão representadas na nossa chapa. Tem algumas subseções, é claro, que não tem conselheiros seccionais, porque não é possível dentro do número, mas estão representadas no eixo. Por exemplo, o eixo ali da 429, nós temos um conselheiro seccional representando. Então, o interior do Estado está muito representado. A jovem advocacia está representada também. Nós temos 4 conselheiros seccionais que militaram na comissão da jovem advocacia, conhecem as bandeiras e os problemas enfrentados pela jovem advocacia. Então, nós temos a jovem advocacia representada na nossa chapa. E hoje o jovem advogado representa mais de 60% do número de inscritos na seccional. Nós temos a participação feminina dentro da nossa chapa. Aliás, uma participação feminina de muita qualidade. Eu tive a honra de ter como a minha vice-presidente a doutora Solange Aparecida, que é presidente da subseção de Ji-Paraná, nossa maior subseção. É uma pessoa que tem um trabalho efetivo, concreto, a favor da advocacia de Rondônia. Nós temos ainda na diretoria a doutora Aline Correia, que é presidente da Aronatra, Associação dos Advogados Trabalhistas. É presidente também, atualmente, presidente da Comissão da Mulher Advogada, defende a participação feminina dentro da ordem. Nós temos no Conselho Federal a doutora Franciane de Paula Dandolini, que é uma advogada aguerrida, com mais de 20 anos de militância efetiva na advocacia de Rondônia. Nós temos a doutora Veralice Veres, no Conselho Federal. De Ouro Preto, né? De Ouro Preto. Foi vice-presidente da seccional, tem um trabalho fantástico. Integra a Comissão Nacional da Mulher Advogada. Então, nós temos valorosas colegas dentro da nossa chapa. Então, é uma chapa muito representativa. Temos ainda também outros nomes de referência que têm trabalho concreto. Na Secretaria-Geral, nós temos o Dr. Márcio Nogueira, que fez um trabalho fantástico, extraordinário, à frente da Secretaria-Geral. Estabeleceu todos os serviços da ordem hoje estão por meio eletrônico, disponíveis, inclusive no próprio site da OAB. Esse é o trabalho do Dr. Márcio Nogueira. Nós temos ainda o Dr. Fernando Maia, um advogado com 30 anos de advocacia e de efetiva militância dentro da OAB, integrando a nossa chapa. Temos no Conselho Federal o Dr. André Cavalcante, temos também o Dr. Alex Sarquis, foi presidente da subseção de Ariquemes, aliás, é o atual presidente da subseção de Ariquemes. Nós temos também o Dr. Joacir Loura Júnior no Conselho Federal, o Dr. Jefferson, que representa ali a região do Cone Sul, também no Conselho Federal. Na Caixa de Assistência, nós temos lá o meu colega de bancada, Dr. Elton Filber, que foi conselheiro federal comigo durante 2 mandatos, é o atual corregedor nacional adjunto da advocacia brasileira, vai estar nos
está concorrendo aí a ser presidente da Caixa de Assistência. Temos o doutor Juscelino Amaral, também na vice-presidência da Caixa de Assistência. Pelo que eu vejo, bastante representante do interior. Gestão, né? Muitos representantes do interior, as principais subseções estão representadas na nossa chapa. Muito bem. Doutor Elton, estamos falando de campanha e de propostas. Quais são os pilares básicos que hoje a advocacia, em primeiro lugar, apresenta para os advogados rondonienses? Olha, né, a partir desse movimento que nós lançamos, nós ouvimos a advocacia e nós estabelecemos 3 pilares básicos hoje que a advocacia de Rondônia tem almejado. O primeiro deles é o fortalecimento das ações em defesa de nossas prerrogativas profissionais. Nossas prerrogativas, não podemos deixar de repetir isso sempre. Elas não são só nossas, elas são do jurisdicionado, elas não são privilégios, elas na verdade significam a defesa da cidadania. E nós vamos fortalecer a nossa comissão de prerrogativas e atuar firmemente e cobrar o respeito a elas, mas as nossas prerrogativas do cotidiano, tá? Que continuam sendo desrespeitadas no dia a dia. Tá? Existem muitos magistrados que se recusam a receber o advogado para despachar. Nós vamos atuar concretamente nisso. Tá? Temos ainda magistrados, membros do Ministério Público que desrespeitam o advogado, né, em audiência. Isso nós vamos ter uma atuação muito forte nesse sentido. Nós vamos atuar para que o advogado seja efetivamente respeitado. Mas como nós vamos fazer isso? Nós vamos estruturar a nossa comissão de prerrogativa, nós vamos dar instrumentos para que ela possa agir com mais eficiência. Isso através da nossa Procuradoria Jurídica, que já foi um grande avanço. Antes, quem fazia a defesa das nossas prerrogativas eram advogados com trabalhos voluntários mesmo, lá eram conselheiros estaduais, advogados que militavam na comissão de prerrogativas. A OAB é um trabalho voluntário, né? Você se doar para a ordem, né? O trabalho na ordem é um trabalho voluntário, não há nenhum tipo, não tem nenhum tipo de remuneração, qualquer tipo de vantagem pecuniária para trabalhar em prol da advocacia. E isso era a comissão de prerrogativas anteriormente, ela atuava dessa forma. Nós instituímos e foi instituída a Procuradoria Jurídica. O que é a Procuradoria Jurídica? São advogados contratados, remunerados para advogar para a OAB e atuar também em auxílio à comissão de prerrogativas, em auxílio à comissão de fiscalização. Nós vamos fortalecer isso, nós vamos ter mais advogados contratados para a nossa Procuradoria Jurídica e nós vamos mais além. Nós vamos interiorizar a Procuradoria Jurídica, nós vamos colocar a Procuradoria Jurídica no interior do Estado, num polo estratégico para dar suporte também à advocacia do interior. Nós vamos fazer isso. Nós vamos editar também súmulas e orientações de como o advogado deve proceder. Hoje, quando se tem uma conduta que decorre uma violação de prerrogativas, muitas vezes ela tem que ser submetida à comissão, tá? Ser analisada, depois ser submetida ao Conselho Seccional para depois ter uma providência efetiva. Nós já vamos estabelecer rotinas e súmula. Determinada conduta representa uma violação de prerrogativas. Vamos orientar o advogado como ele deve proceder. O advogado, Murilo, ele é o primeiro defensor das suas prerrogativas, mas ele precisa saber também quais são suas prerrogativas e como proceder para defendê-las naquele momento. E passando essas orientações, ele já vai trazer isso diretamente para a Procuradoria Jurídica, diretamente para a OAB, e a OAB vai dar uma resposta de imediato. Prerrogativas, nós precisamos responder de imediato. Não adianta ter uma violação de prerrogativas hoje e uma resposta da OAB tempos depois. Isso não é defender prerrogativa, nós temos que defender efetivamente na hora. Tá? Então, nós vamos fortalecer a nossa comissão de prerrogativa com o instrumental necessário para que ela sim possa atuar. Um outro pilar que nós elegemos também como prioridade é a ética e disciplina.
A nossa profissão ainda, ela é mal vista pela sociedade. Tá? Então nós temos que ter uma atuação forte no respeito ao nosso Código de Ética e Disciplina. Tá? Nós exercemos um munus público. Tá? Nós estamos elencados na Constituição como indispensáveis à administração da justiça e nós temos que dar o exemplo. Então, nós vamos fortalecer o nosso Tribunal de Ética e Disciplina. Hoje nós temos 4 turmas funcionando. Nós vamos criar mais 2 turmas no Tribunal de Ética e Disciplina. Tá? Isso significa o que na prática, doutor Elton? Assim, na vida do advogado, tendo esses tribunais de ética e disciplina da OAB, eu pergunto isso porque muitos colegas advogados, que são em sua maioria, que trabalham diuturnamente, né, porque a advocacia é um trabalho de 24 horas, e que às vezes vem uma grande dificuldade em razão de atitudes de outros colegas, seja na captação ilícita, seja em colegas que agem de má fé, de litigância de má fé, de fato. Muito se cobra uma certa publicidade disso. O que a chapa, a advocacia em primeiro lugar, tem como proposta para esse tipo de situação? O que esse tribunal vai fazer nessas situações? Murilo, o mal profissional, ele atinge a grande maioria da advocacia. Tá? Então nós temos que agir firmemente contra isso. A grande maioria da advocacia respeita o nosso Código de Ética e Disciplina. E poucos colegas que agem de forma contrária ao nosso Código de Ética e Disciplina denigrem a imagem de toda a advocacia. Então nós temos que ter uma posição muito firme com relação a isso. Eu digo sempre que a mesma mão que assina e cobra defesa de prerrogativas tem que ser a mesma mão que pune o mal profissional. Nós temos que fazer isso. E como nós vamos fazer isso? Fortalecendo o nosso Tribunal de Ética e Disciplina, como eu disse, criando mais 2 turmas, e nós vamos dar publicidade às decisões do TED. Publicidade não colocando o nome do nosso colega que está sendo responsabilizado dentro do Tribunal de Ética e Disciplina, até mesmo porque a lei não permite, os processos são sigilosos. Mas nós podemos sim dar publicidade das decisões do TED. Tantos advogados, por exemplo, esse mês foram punidos por não prestar contas aos seus clientes. Tantos profissionais foram punidos esse mês por promover captação indevida de clientes. E isso tem um efeito muito importante para a credibilidade da nossa profissão perante a sociedade e também vai ter um efeito pedagógico, porque aquele que está cometendo alguma irregularidade não vai parar de fazer isso. E aquele que pensa em fazer isso vai ver que vai pensar 2 vezes. Então é uma bandeira importante e nós vamos fazer isso com concretude. Tá? E já seguindo na sua indagação dos pilares das nossas propostas, nós vamos atuar também de uma forma muito firme, estabelecer um diálogo e cobrar do Poder Judiciário uma melhor prestação jurisdicional. Hoje a prestação jurisdicional no nosso Estado tem deixado muito a desejar. E a OAB ela tem que ter um papel ativo e concreto e firme para cobrar uma melhor prestação jurisdicional. Essa seria a minha próxima pergunta, doutor Elton. Essa semana, nós estamos gravando no dia 1º de novembro, dia 2 de novembro, né? Só para ter uma noção de tempo. Essa semana foi publicada uma lei na Assembleia Legislativa de Rondônia, normatizando novamente o horário de funcionamento do Tribunal de Justiça. Claro, para os funcionários e colaboradores do Tribunal de Justiça, ficou de forma excelente, são 6 horas corrida, né, a prestação jurisdicional deles. Agora, para o advogado ficou ruim. Primeiro porque já estava meio estranho você chegar às 8 horas, sair 1 hora, voltar às 4, depois às 6. Mas era bom porque você tinha espaço de tempo para o advogado e o jurisdicionado estar podendo procurar o Tribunal de Justiça. Isso vai acabar. Isso foi feito de forma, digamos, arbitrária, né, porque não foi conversado com a advocacia sobre esse tipo de dificuldade, sobre essa alteração.
E a pergunta que eu faço é exatamente essa. O Tribunal de Justiça, ele age de algumas formas que a advocacia vê como arbitrário. Seja com relação ao arquivo geral, que virou uma vergonha aquilo, né? Primeiro, agora você tem que pagar uma taxa para desarquivar. Se você for no arquivo, ninguém te atende. Antigamente até atendia, agora não te atendem mais. Nós temos um outro problema, que o arquivo está demorando 4 a 6 meses para entregar um pedido de desarquivamento de um processo, vamos falar de coisas mais sérias, de alimentos, né? Isso tudo o tribunal vai fazendo e não vai conversando com a advocacia. Sim. Violações de prerrogativas, todos os dias a gente sofre por magistrados, por MP, mas normalmente dentro da sala de audiência, né, onde a gente sofre mau tipo de constrangimento quando estamos defendendo os nossos clientes. O que a chapa Advocacia em Primeiro Lugar pretende trabalhar junto ao Tribunal de Justiça para isso? Olha, Murilo, primeiramente nós precisamos dizer para toda a sociedade de Rondônia e a advocacia que nós representamos o jurisdicionado. É o advogado que representa o jurisdicionado em juízo, né? Então, quando nós falamos da advocacia, no fortalecimento da advocacia, nós estamos falando no fortalecimento do próprio jurisdicionado, porque quem sai prejudicado nessa situação é o jurisdicionado. Quando o advogado não consegue exercer a sua profissão de forma adequada, quem sai prejudicado lá na ponta, lá no final, é o jurisdicionado. Então nós temos que fazer isso. Hoje o que tem ocorrido algumas medidas adotadas pelo nosso Poder Judiciário sem o devido diálogo com a Ordem dos Advogados do Brasil. E são vários exemplos que nós poderíamos citar aqui hoje. Eu começaria dizendo a nova lei das custas processuais. A nova lei das custas processuais, ela foi apresentada à Assembleia Legislativa sem o devido debate e o diálogo com a Ordem dos Advogados do Brasil, que poderia ter contribuído muito com relação a isso. Nós entendemos que essa nova lei das custas processuais, ela fere o princípio constitucional de acesso à justiça, por isso que eu e a nossa seccional, nós levamos isso ao Conselho Federal da OAB, tá? Defendemos no plenário do Conselho Federal o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso foi aprovado à unanimidade. Essa ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída para a ministra Rosa Weber. Ela já encaminhou isso, atribuiu o rito de urgência, já foi à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer reconhecendo essa inconstitucionalidade e agora nós estivemos lá pedindo para que esse processo seja incluído em pauta para apreciação do Supremo Tribunal Federal. Tá? Mas essa falta de diálogo é muito ruim. Essa questão do horário corrido, agora a aprovação na Assembleia Legislativa, se deu da mesma forma, sem um diálogo efetivo com a OAB. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque a advocacia pode contribuir e se nós prejudicarmos o exercício profissional, como eu já disse, nós prejudicamos o jurisdicionado. Tá? E são outros exemplos que estão sendo implementados aqui e há necessidade de um debate concreto com a advocacia de Rondônia. Cito o exemplo da unificação dos cartórios, a criação das centrais. Hoje há uma reclamação constante da advocacia, que não tem conseguido exercer a sua profissão de forma adequada, hoje, não consegue ser atendido nos cartórios unificados, nas centrais, e isso é muito ruim. Nós vamos estabelecer, como eu disse, uma discussão firme com o Poder Judiciário. Tá? A nossa chapa se propõe a isso, a advocacia em primeiro lugar, de estabelecer uma discussão firme e para que a advocacia seja ouvida e que toda e qualquer modificação no Poder Judiciário não possa implicar em prejuízo no nosso exercício profissional. Se for necessário, vamos iniciar com diálogo, sempre com diálogo. O diálogo é a base de tudo, esse é o que eu sempre defendi, né? E se for necessário a utilização dos instrumentos jurídicos disponíveis, nós assim o faremos. Eu quero citar aqui um exemplo, Murilo, de uma situação que está ocorrendo, por exemplo, no Tribunal de Justiça, na Justiça de Minas Gerais.
a Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça estabeleceu um fórum permanente de discussão de prestação jurisdicional. Esse fórum permanente tem ajudado e muito na prestação jurisdicional no estado de Minas Gerais. Nós podemos estabelecer isso aqui em Rondônia também. Nós não vamos, com esse fórum, se resolveu todos os problemas de prestação jurisdicional no estado de Minas Gerais? Não resolveu todos os problemas, mas os principais gargalos foram discutidos, debatidos e teve uma melhoria nesse sentido. Nós temos que ter essa melhoria aqui no estado de Rondônia e nós vamos buscar isso. Tá? E eu gostaria de também abordar aqui a questão da tecnologia. Certo. A tecnologia tem sido utilizado como um padrão hoje na prestação jurisdicional no nosso estado. Aliás, no Brasil inteiro. Mas a tecnologia ela tem sido utilizada hoje apenas a serviço do Poder Judiciário. Ela não tem sido colocada a serviço da advocacia e, em consequência, a serviço do jurisdicionado. Nós queremos estabelecer um diálogo firme, né, e aí uma discussão concreta com o Poder Judiciário, para que a tecnologia também venha a serviço da advocacia. O que você colocou aí, por exemplo, com relação ao arquivo judicial, né, o acervo do arquivo judicial, a dificuldade que a advocacia tem encontrado para ter acesso aos processos arquivados. Por que não digitalizar todo esse arquivo e colocar à disposição da advocacia? Isso é um exemplo claro de que a tecnologia pode ser utilizada também a serviço da advocacia. O alvará eletrônico. O alvará eletrônico, ele pode ser implementado, tem todas as possibilidades. Se fala em segurança, podemos fazer isso. Hoje nós fazemos operações financeiras pelo celular. Por que não pode ser implementado o alvará eletrônico? A ordem cronológica de conclusão dos processos judiciais que está previsto no novo Código de Processo Civil, com o processo eletrônico, essa ordem cronológica pode ser disponibilizada para a advocacia, para o advogado saber como e quando o seu processo será apreciado pelo Poder Judiciário. Isso são exemplos da tecnologia vir a serviço da advocacia. Dar publicidade a essa ordem cronológica. Dar publicidade e dar transparência a essa ordem cronológica. Nós vamos cobrar isso do Poder Judiciário, com o voto de confiança da Advocacia de Rondônia, nós vamos implementar isso. Doutor Elton, no início da nossa conversa, o senhor falou que hoje a Jovem Advocacia é praticamente 60% dos advogados rondonienses ativos, né? E o que a advocacia, em primeiro lugar, tem a propor para esses advogados, esses jovens advogados? E eu pergunto assim, faço uma pergunta muito simples, porque normalmente a gente sai e eu me incluo nessa, porque eu tenho 3 anos de advocacia, a gente sai da faculdade e pensa que sabe das coisas. Aí a gente faz a prova da OAB, passa, tira aquela linda carteira, né? Eu emoldurei no meu quadro, também uma cópia, mas na prática não é bem isso. Sim, Murilo, isso. Parece, até cortando o senhor, parece que as faculdades têm promovido os concurseiros, as faculdades de Direito, pelo menos onde eu participei, muito era preparado para concurseiros e pouco para a advocacia. E na sua essência, entendo eu que a figura do direito é para a advocacia, né? Sim. Hoje o jovem advogado, como eu disse, ele representa 60% dos inscritos na OAB. Para se ter uma ideia, no ano de 2012 foi entregue a credencial número 5.000. No ano de 2018, provavelmente será entregue a credencial número 10.000. Em 6 anos, nós mais do que dobramos o número de advogados inscritos na ordem. Por que mais do que dobramos? Porque nós temos que levar em consideração os advogados ativos. Correto. Tá? E a jovem advocacia, o jovem advogado, ele tem vindo para o mercado de trabalho sem um instrumental necessário para ele enfrentar os desafios do início da profissão.
ele não está chegando preparado adequadamente para esses desafios. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem que dar esse suporte, dar esse apoio efetivo a esse jovem advogado, para amenizar as dificuldades no início da carreira, para ajudá-lo a se consolidar no mercado de trabalho. Nós vamos fazer isso. Com o voto de confiança da advocacia, nós vamos fortalecer a comissão do jovem advogado e nós vamos dar esse suporte. Mas, Murilo, eu vou mais além. Eu vou mais além. Nós temos que discutir isso de uma forma mais profunda. Nós temos que levar a Ordem dos Advogados do Brasil para dentro das faculdades. Nós temos que dialogar com aquele acadêmico de direito que ele está lá no 6º período. Dizer para ele que a OAB, que a advocacia não precisa ser a segunda opção dele, não. Ele pode ter a advocacia como primeira opção. Nós vamos chamá-los a conhecer a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional de Rondônia, falar dessa profissão que é tão bonita, que é tão importante na defesa da cidadania, que o advogado é o último bastião de defesa da cidadania e que ele pode ter sucesso nessa profissão. Tá? Porque muitos advogados que estão lá no muitos acadêmicos que estão lá no 6º período, a cabeça dele muitas vezes está voltada apenas para o concurso público. Ele olha para a advocacia como a segunda opção. Olha, se eu não passar no concurso, eu vou para a advocacia. E ele pode vir para a advocacia, desde que ele planeje a sua carreira, desde já. Desde ali, a partir do 6º período. Ele começa a enxergar, tá, que ele pode iniciar, chegar lá na frente. Se ele tiver essa noção, ele pode iniciar no escritório já consolidado, para ter uma noção de como é o mercado de trabalho, como é o funcionamento de um escritório de advocacia. Mas ele também pode iniciar abrindo seu próprio escritório de advocacia. Ele precisa decidir se ele vai encarar isso sozinho ou se ele vai escolher um sócio. Se ele for escolher o sócio, ele precisa saber que não precisa ser necessariamente o melhor amigo de faculdade. Há outros elementos que ele tem que levar em consideração. Verdade. Ele precisa saber sobre gestão de escritório de advocacia, ele precisa saber de planejamento estratégico, ele precisa saber que pesquisas têm apontado que se ele escolher se especializar em determinada área, ele vai ter maior facilidade de inserir-se no mercado de trabalho e se consolidar. Tem um exemplo muito claro que eu sempre cito, que é, por exemplo, a advocacia previdenciária. Há alguns anos atrás, a advocacia previdenciária eram poucos profissionais que atuavam na advocacia previdenciária. E quem se especializou na advocacia previdenciária hoje está tendo resultado. E muitos jovens advogados utilizaram esse caminho e hoje estão tendo resultado. Então, são informações como essas que podem ajudá-lo a ter uma menor dificuldade na inserção no mercado de trabalho. Ele precisa saber, Murilo, que ele pode fazer publicidade, ele não pode fazer propaganda. Correto. O nosso Código de Ética e Disciplina aponta quando o advogado, como o advogado pode se colocar no mercado de trabalho de uma forma ética, respeitando o Código de Ética e Disciplina. Por isso ele precisa ter noção de marketing jurídico, de marketing de conteúdo. Tá? E são várias informações que vai ajudá-lo a inserir-se no mercado de trabalho. Além disso, há outros elementos que já estão disponíveis hoje para ajudá-lo. Cito o exemplo aqui do Diretório de Oportunidades, que é um banco de currículos que está disponível no site da Ordem, onde o jovem advogado que vai se capacitando, fazendo cursos na ESA, e ele vai sendo ranqueado. Tá? E, por exemplo, uma empresa quer contratar um advogado para atuar na área trabalhista, na área patronal, ele pode ir lá no banco de currículos da OAB e encontrar um advogado que, por exemplo, tem uma especialização, fez um curso de advocacia patronal. Vai estar lá disponível, isso vai ajudá-lo. Nós temos a Universidade da Advocacia. Esse era um ponto que eu ia questionar. Ela foi lançada há pouco tempo atrás e foi um sucesso. Eu vejo muitos, inclusive jovens advogados, mas também advogados de carreira já há algum tempo, falando que participaram e tudo mais.
na gestão, na possível gestão de advocacia em primeiro lugar, a Universidade da Advocacia permanece? Esse projeto vai ser aumentado, ampliado, vai ser levado para o interior? Como é que vai se dar isso? O projeto Universidade da Advocacia, ele é um sucesso. Ele tem ajudado muito a advocacia de uma maneira geral, a jovem advocacia, mas a advocacia de uma maneira geral. É uma plataforma jurídica, uma plataforma digital, com videoaulas curtas, onde nós estamos dando dicas aos advogados. É a prática na prática. Tá? Nós vamos fortalecer a Universidade da Advocacia, tá? Como suporte para o advogado. Por exemplo, a audiência trabalhista. Muitos têm dificuldade como proceder, como realizar uma audiência trabalhista. Lá nós temos videoaulas curtas falando sobre como se comportar, como fazer uma audiência trabalhista, como fazer uma sustentação oral, tá? Como é que se dirige a um presidente de turma, a um presidente de tribunal, qual a estratégia que deve ser adotada para fazer uma boa sustentação oral. Nós temos várias e várias videoaulas que vão ajudar e muito a advocacia. Aliás, a Universidade da Advocacia, ela não está ajudando só a advocacia de Rondônia, não. Ela já rompeu as fronteiras do nosso estado e já ganhou o Brasil. Inclusive agora, no último encontro nacional das escolas superiores da advocacia, ela foi enaltecida, foi reconhecida como uma iniciativa muito valorosa, muito importante para a advocacia e seguirá de exemplo para outras escolas superiores da advocacia de outras seccionais. Nós vamos fortalecer muito a Universidade da Advocacia. Doutor Elton, eu estive folheando as propostas da advocacia em primeiro lugar e achei um assunto bastante interessante. Absolutamente todos os advogados estão interessados e querem compreender o que é isso e como é que vai se dar isso. Por quê? É uma coisa que mexe aqui. Existe uma proposta de anuidade zero. O que é isso, doutor Elton? O senhor vai pagar a nossa anuidade? Murilo, a anuidade zero é uma proposta especial da nossa chapa Advocacia em Primeiro Lugar. O que é a anuidade zero? Nós vamos implementar convênios com estabelecimentos comerciais, onde o advogado vai consumir produtos e serviços nesses convênios, nesses estabelecimentos conveniados, eles vão começar a acumular pontos. E esses pontos poderão ser utilizados na redução da nossa anuidade até a quitação geral da nossa anuidade. E se ele ultrapassar esse número de pontos, ele poderá ser convertido em serviços da Caixa de Assistência e também em cursos da Escola Superior da Advocacia. É uma ideia e uma proposta que já tem o respaldo de outras seccionais, já foi implementada em outras seccionais, deu certo, está sendo abraçado pela advocacia dessas outras seccionais, como é o caso da seccional do Mato Grosso do Sul e também da seccional de Pernambuco. Na seccional de Pernambuco, isso tem sido um sucesso, a advocacia pernambucana comprou essa ideia, tá? Muitos advogados, isso foi implementado há 10 meses, na seccional de Pernambuco, muitos advogados, nesses 10 meses, já conseguiu quitar a sua anuidade e lá eles vão mais além. Se ele consegue acumular mais pontos, eles recebem até o dinheiro de volta, até que é o chamado cashback. Nós não vamos além disso, a nossa proposta é chegar à quitação da anuidade e a utilização dos serviços da Caixa e da ESA, mas lá já é um sucesso. O presidente Rony Duarte, inclusive, já deu entrevista, deu inclusive um depoimento falando do sucesso desse programa lá e nós vamos implementar aqui em Rondônia. E esse programa Anuidade Zero, ele não vai ajudar só o advogado, ele tem essa finalidade também, mas ele também vai ajudar muito a nossa seccional. Porque a nossa seccional é uma seccional pequena,
deficitária, com um número de subseções muito alto. Nós temos 18 subseções, nós temos um índice de inadimplência muito alto ainda, varia ali entre 35% e 38% em média, muito alto. Então, o programa Anuidade Zero vai ajudar a diminuir esse índice de inadimplência, ajudar o advogado também a pagar a anuidade, né? E diminuir esse índice de inadimplência, e nós vamos ter recursos o ano todo. Tá? Hoje a nossa realidade que é, no início do ano nós temos uma entrada de receita, mas a partir do meio do ano essas receitas caem significativamente, o que dificulta a administração da ordem a cumprir o nosso orçamento pré-aprovado, pré-estabelecido e aprovado pelo Conselho Seccional. A nossa seccional ela é muito dependente ainda do Conselho Federal. Nós precisamos diminuir e melhorar a eficiência da nossa seccional no aspecto de arrecadação de recursos. E a Anuidade Zero vai ajudar não só o advogado, como também vai ajudar a nossa seccional. Então, isso é bom para todo mundo? É bom para todo mundo. Bom, o senhor tocou num assunto bastante delicado. Falta de caixa na nossa seccional, na inadimplência um patamar altíssimo, né? Se você 30%, 40% é bastante alto. Imagina uma empresa com esse tipo de inadimplência. Já tem uma proposta que pode sanar isso, que seria a Anuidade Zero. Vamos imaginar no campo hipotético uma futura gestão Elton Assis, na presidência da nossa seccional Rondônia. Como será a gestão Elton Assis, doutor? Como o senhor consegue imaginar a sua gestão na prática? Olha, do ponto de vista administrativo financeiro, a gente tem algumas bases. Nós teremos que ter a base da eficiência, tá? Da economicidade, tá? Eficiência para diminuir esses índices de inadimplência e ter uma maior arrecadação dentro da ordem, que é necessário, porque uma ordem que arrecada de forma eficiente, tudo isso é devolvido para a advocacia em serviços, ou seja, para ajudar o advogado. Tá? Vamos trabalhar com eficiência e economicidade. Tá? Vamos contratar uma empresa de consultoria para dar um suporte para que a gente tenha uma gestão profissional na ordem. Nós vamos trabalhar também com planejamento estratégico. Nós temos que trabalhar e pensar a ordem a longo prazo. Tá? Eu tenho a intenção, Murilo, de estar apenas 3 anos à frente da ordem, mas nós podemos fazer um planejamento a longo prazo. Isso representa eficiência na gestão. Tudo depende de planejamento, de ações que vão ter respostas ao longo do tempo. E eu tenho a experiência na gestão do meu escritório de advocacia, tá? Sempre geri o meu escritório e quero implementar uma gestão eficiente. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante também, a nossa seccional hoje, ela já disponibiliza todos os serviços por meio eletrônico. Hoje o advogado já consegue obter as certidões no site, os processos dentro da ordem, eles estão funcionando já por meio eletrônico. Nós vamos criar um aplicativo, tá? Onde, por meio do celular, o advogado vai ter acesso a todos os serviços da ordem, um aplicativo. E nesse aplicativo nós vamos também estabelecer um portal de transparência. O portal de transparência vai estar no site da nossa seccional, mas também nesse próprio aplicativo. O advogado vai poder saber quais são os gastos efetivos da ordem, qual que se gastou com material de consumo, o que se gastou com pessoal, o que se gastou com cursos pela Escola Superior da Advocacia, o que se gastou com passagens aéreas. Todos os gastos da ordem vão estar disponíveis ali para o advogado, por meio de um aplicativo. Ele vai ali, hoje eu quero saber com o que a OAB gastou, está aqui, vai estar ali disponível para ele, isso online, em tempo real. Nós vamos implementar isso. Então, uma gestão eficiente, transparente e adequada, com o perfil do que é a nossa história, do que é a nossa visão de ordem.
Doutor Elton, qual é as propostas da chapa em relação à advocacia pública? Olha, a advocacia pública ela tem sofrido, como a advocacia de uma maneira geral, mas especificamente na advocacia pública, que agora apontando isso, ela tem sido muito atacada, muito atacada. Ela tem sido atacada pelo Ministério Público, ela tem sido responsabilizada por emitir opiniões, pareceres opinativos, tá? E isso nós temos que ter uma atuação muito forte, muito firme. A Ordem dos Advogados do Brasil vai estar ao lado da advocacia pública nesse aspecto, funcionando como assistente nesses processos e tentar e atuar de forma a acabar com essa situação. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o advogado público ele só pode ser responsabilizado quando ele age com dolo. Tem que haver o dolo. A mera emissão de pareceres não pode ser objeto de responsabilização do advogado público. São muitos advogados públicos que estão sendo responsabilizados perante o Tribunal de Contas do nosso Estado e sofrendo ações de improbidade por parte do Ministério Público. Teve um exemplo agora recente que um colega advogado público deu um parecer num processo de licitação, onde estava absolutamente regular, ele analisou todo o processo, estava absolutamente regular, deu uma opinião para que prosseguisse, e lá na execução do contrato, lá no final, onde ele não teve qualquer participação, se apurou uma irregularidade e ele foi responsabilizado por isso, incluído no polo passivo dessa responsabilização. Isso é um absurdo. Isso significa criminalizar a nossa profissão, criminalizar a atuação do advogado público. Nós vamos atuar firmemente nisso. Nós vamos atuar também para que ele tenha autonomia. O advogado público, ele não é advogado do gestor. Ele é advogado da administração pública, ele é advogado do Estado. Ele tem a obrigação de defender os interesses da sociedade de uma maneira geral. Então ele precisa ter autonomia para poder agir, ele precisa ter segurança para poder atuar com tranquilidade. Nós vamos defender esta prerrogativa do advogado público, para que ele haja dessa forma. Também, Murilo, gostaria de abordar aqui, um direito conquistado pela advocacia pública, que é o direito a receber os honorários de sucumbência. Eu me recordo aqui, isso foi uma bandeira da OAB, do Conselho Federal. Eu me recordo que eu estava em sessão do Conselho Federal, quando o presidente Marcos Vinícius interrompeu a sessão, aliás, ele saiu da sessão e foi ao Congresso Nacional, porque tinha um texto substitutivo lá para retirar o direito do advogado público em receber os seus honorários de sucumbência. E foi lá, lutou e conseguiu manter isso. E é um direito assegurado. E o Ministério Público tem ingressado com ações civis públicas, para que os advogados públicos não recebam os honorários de sucumbência. A OAB vai estar ao lado da advocacia pública nessa luta, funcionando como assistente, e defendendo esse direito sagrado que é os honorários dos advogados públicos. E eu aproveito aqui, Murilo, para dizer uma coisa. Uma das nossas propostas é fazer uma forte campanha contra o patrulhamento dos nossos honorários advocatícios. Porque esse patrulhamento dos honorários advocatícios, ele não está acontecendo só na advocacia pública, não. Está acontecendo em todos os segmentos da advocacia. Quem está sofrendo isso é o advogado que atua na área previdenciária, é o advogado que está atuando na área trabalhista, é o advogado que está atuando na área civil. Tem sido feito por parte do Ministério Público um patrulhamento dos nossos honorários advocatícios. Aliás, não só por parte do Ministério Público, mas também por parte do próprio Poder Judiciário. Como eu disse aqui, nós exercemos o munus público, nós exercemos a defesa da cidadania, nós temos que ser remunerados de forma digna, porque uma advocacia remunerada de forma digna significa uma cidadania respeitada, bem defendida. Nós temos que receber os nossos honorários de forma digna, porque a nossa profissão ela é uma profissão indispensável à administração da justiça. E nós vamos fazer isso.
Essa seria a pergunta que eu faria com relação aos honorários, porque nós temos uma tabela da OAB, né? Temos o CPC que ele dita exatamente as normas dos honorários, mas a gente tem e aí eu regionalizo isso um pouco, a gente tem um Tribunal de Justiça que ele determina os nossos honorários de forma bastante diferente do que está lá previsto em lei, no Código de Processo Civil. Muitos advogados reclamam, olha, a OAB está inerte, não está falando sobre isso, não está me representando sobre isso. E seria a pergunta que eu faço. Como nós vamos fazer isso junto ao tribunal? Esse acompanhamento. Como a advocacia, em primeiro lugar, vai fazer esse acompanhamento? A OAB tem que defender o recebimento dos nossos honorários advocatícios na forma estabelecida pelo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é muito claro, ele não dá margem a interpretações outras, a não ser fixar os honorários sucumbenciais nos patamares lá definidos. Nós vamos estar ao lado desses colegas. No âmbito do Conselho Federal, enquanto conselheiro federal, eu pude acompanhar isso e atualmente eu estou na ouvidoria nacional, eu sou ouvidor nacional da OAB, do Conselho Federal, e no Conselho Federal foi criada a ouvidoria de honorários advocatícios. Tá? Hoje, o advogado ele pode acessar a ouvidoria e apontar nos casos onde os honorários foram fixados de forma aviltante. E isso, o próprio Conselho Federal atua, ingressa nesses processos como assistente para que esses honorários sejam fixados na forma devida, na forma justa, na forma estabelecida pelo novo Código de Processo Civil. E nós queremos trazer esta ouvidoria aqui para a nossa seccional. Nós vamos ter também uma ouvidoria de honorários advocatícios aqui na nossa seccional. Tá? Nós vamos atuar de forma muito firme para que isso seja respeitado. Tá? Nós temos instrumentos adequados para efetivar essa discussão de forma muito firme com o Poder Judiciário. Doutor Elton, caminhando para o final da nossa entrevista, fazer um exercício de futurologia. Qual o legado que a gestão Elton Assis pretende deixar para a advocacia rondoniense, uma possível presidência? Nós queremos, Murilo, com o voto de confiança da advocacia de Rondônia, imprimir uma gestão firme, independente, que defenda efetivamente as nossas prerrogativas, que tenha uma atuação concreta e efetiva nessas bandeiras que eu elenquei. Né? As nossas prerrogativas não são nossas, são do jurisdicionado. Nós vamos defender isso, tá? Com muita coragem e independência. Nós faremos o que for necessário para que a advocacia seja respeitada. Nós vivemos tempos muito difíceis, como eu coloquei. A ordem será muito demandada e nós estaremos lá, firmes, com muita coragem, com muita independência, com muita determinação para defender e atuar contra a criminalização da nossa profissão. Nós queremos deixar um legado, recuperar a autoestima da nossa profissão. Tá? Nós vamos ser firmes também na cobrança e numa busca por um respeito ao nosso Código de Ética e Disciplina. Nós vamos atuar firmemente na melhor prestação jurisdicional para o nosso Estado. Nós vamos estar muito fortemente também ao lado do jovem advogado. Nós queremos chegar ao final de 3 anos e ter contribuído, ter ajudado esse jovem advogado a ter a inserção no mercado de trabalho, amenizar as dificuldades que ele enfrenta. Nós queremos ter uma ordem com uma gestão eficiente, onde ela possa chegar ao final do ano no azul, com serviços concretos devolvidos à advocacia de Rondônia. Nós queremos uma caixa de assistência que tenha serviços que toquem a vida do advogado, que ajudem o advogado, tá? Atuando, promovendo ações para a saúde do advogado, para o lazer do advogado, melhorar a vida do advogado. Eu quero devolver
devolver um pouco, apenas um pouco, do muito que a Ordem dos Advogados do Brasil representou na minha vida, no meu amadurecimento enquanto pessoa, no meu amadurecimento enquanto profissional, devolver um pouco do muito que a Ordem fez para mim e para todo esse grupo. Esse grupo está muito motivado mesmo, para defender os interesses da nossa classe, de valorizar a nossa profissão. Tá? Com o voto de confiança da advocacia, vocês podem ter certeza, terão pessoas comprometidas, que não terá qualquer receio de desagradar a quem quer que seja, com muita independência, defender a advocacia. Isso é muito importante. Bom, doutora, candidato Elton, eu quero aqui agradecer o seu tempo, sua disponibilidade para nos atender. Eu sei que a agenda está bastante corrida, né? Esse ritmo de campanha, faltam 18 dias para as eleições. Muito obrigado pela sua participação no Sentença, e abro aqui o espaço para suas considerações finais, deixando a seguinte pergunta: por que eu, advogado, jovem advogado de carreira, devo votar na chapa 10, advocacia em primeiro lugar? Murilo, porque a chapa Advocacia em primeiro lugar 10 está com as melhores propostas para a advocacia de Rondônia. Tem um grupo que realmente quer trabalhar em prol da ordem, que valorizar essa profissão. Eu quero aqui aproveitar esse espaço, tá? E me dirigir a cada advogada e a cada advogado de Rondônia, dizer que nós estamos imbuídos dos melhores propósitos. Estamos com muita vontade de trabalhar em prol da advocacia de Rondônia, de nos doar ao máximo nos próximos 3 anos para defender essa valorosa profissão, dar orgulho à advocacia de Rondônia, devolver a autoestima da nossa profissão, aquele orgulho de ser advogado. Se vocês derem um voto de confiança, dando voto de confiança para esse grupo, vocês não irão se arrepender. Terão profissionais aguerridos, abnegados, com vontade realmente de trabalhar pelo fortalecimento, pela valorização, pelo engrandecimento dessa entidade que tanto nos orgulha, que tanto fez em favor da sociedade de Rondônia e que pode fazer muito mais em favor da advocacia de Rondônia. Dê um voto de confiança a essa chapa, a chapa Advocacia em primeiro lugar. Vote no dia 19 de novembro, vote no 10. Dê um voto de confiança que vocês não irão se arrepender. Nós respiraremos OAB durante 3 anos e orgulharemos a advocacia de Rondônia. Não tenho dúvidas disso. Muito obrigado pelo espaço, Murilo, e agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Doutor Elton, a advocacia que agradece esse tempo que o senhor deu para apresentar as suas propostas. Gente, esse é o nosso Sentença desta semana. Muito obrigado pela sua audiência. Isso vai estar disponibilizado no YouTube, no site painelpolitico.com. Entre lá, acesse, dê um like, dê um dislike se por acaso você não se convenceu, não gostou. Mas deixe o seu feedback para que a gente possa estar sempre melhorando o Sentença. Muito obrigado, mais uma vez, perdão por esse tempo que a gente ficou sem apresentar algumas entrevistas. Mais uma vez, obrigado e até logo. Doutor Elton, muito obrigado. Eu que agradeço.